Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de redes sociais da Rádio e da TV Justiça. E junto com o Mauro e com a Gisele, a gente vai te deixar por dentro das principais decisões do Supremo nessa semana. É isso aí. Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça, e comigo você vai ver os principais aspectos jurídicos das decisões dos ministros do STF. Olá, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do STF, e vou ajudar a Mari e a Gia a contar um pouco como foi a semana aqui na Corte. Então vamos começar contextualizando a semana aqui em Brasília, que foi bem agitada, né? As CPIs que estão em andamento no Congresso Nacional movimentaram a semana aqui no STF com alguns pedidos. Vou começar falando da CPI dos atos do dia 8 de janeiro. O ministro Edson Fachin assegurou a Walter Delgatti Neto o exercício do direito ao silêncio no depoimento que ele prestou na quinta-feira na comissão. Só lembrando que o Delgatti está preso preventivamente por decisão do STF devido a uma investigação da PF que apura aí a sua suposta contratação pela deputada federal Carla Zambelli para tentar invadir os sistemas do Poder Judiciário, né, Mauro? Isso, Mari. Entre as acusações, dizem que ele teria invadido o Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ para inserir um documento falso com um mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Olha onde é que a gente está chegando, né? E aí, então, está preso com essas outras acusações, né, de ter trabalhado para a deputada Carla Zambelli, e aí, então, chamado a depor, a defesa entrou com habeas corpus aqui no Supremo, e aí o ministro, então, considerou que realmente, né, o direito ao silêncio previsto, né, legalmente, constitucionalmente, deve ser garantido, devia, porque o depoimento já aconteceu, né? Então, assim, garantir o direito ao silêncio, lembrando que esse direito ao silêncio é não responder perguntas que possam autoincriminá-lo, né? Não é um silêncio absoluto. Isso, eu vou pedir exatamente a explicação aí jurídica da Gi, porque a gente vê esses casos aqui, não é a primeira vez, sempre quando tem, né, CPI acontecendo, esses casos vêm parar aqui no Supremo e esses pedidos das defesas chegam. Então, explica pra gente, até para o público que não está acostumado com esse termo, o que seria e aonde que está previsto o direito ao silêncio. E também esclarecer sobre a CPI, né? Quais são os poderes que a CPI tem, né, para poder realmente convocar essas pessoas a deporem. E é importante dizer que as comissões parlamentares de inquérito, elas têm os mesmos poderes investigatórios, né, das autoridades, então elas podem fazer uma série de determinações no sentido de elucidar qualquer situação que seja aí aprovada, né, para que isso se verifique por meio de uma investigação. Assim como nós temos o inquérito policial, como os procedimentos de investigação criminal conduzidos pelos integrantes do MP, existem investigações no âmbito do poder legislativo. O que ao longo dos anos foi sendo consolidado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, levando-se em consideração o que a Constituição Federal estabelece. As pessoas podem ser convocadas para depor numa CPI na condição de investigado ou na condição de testemunha. E tendo em vista que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem essas mesmas atribuições que são garantidas às autoridades judiciárias, eles podem, então, a partir daqueles elementos, é possível que haja alguma informação que seja ali prestada que venha prejudicar aquela pessoa que acabou prestando o depoimento. E aí, nesse sentido, né, foi construída uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as pessoas elas têm a garantia de se for investigado, podem até deixar de comparecer e podem permanecer em silêncio. Então, elas, todas as vezes em que houver ali uma pergunta que ela entender que possa lhe prejudicar, ela pode simplesmente ficar em silêncio. E como pode ficar em silêncio, por isso que também pode chegar a não comparecer. As testemunhas normalmente são obrigadas a atenderem uma intimação, né, uma notificação previamente enviada para depor perante as comissões parlamentares. E também tem o dever de prestar o compromisso de dizer a verdade. Mas se ficar, né, qualquer configuração no sentido de que aquela informação pode lhe prejudicar, estende-se a essas pessoas o direito da não autoincriminação, que é o chamado direito ao silêncio nesse caso. Ou seja, o fato, inclusive, de permanecer em silêncio não pode ser interpretado em prejuízo daquele que preferiu calar-se. E é uma prerrogativa que decorre da Constituição Federal, do princípio da dignidade humana, porque o Estado, na verdade, o que prevalece no nosso sistema jurídico é a presunção de inocência. Ou seja, uma pessoa só pode ser declarada culpada quando, na verdade, tiver uma sentença, uma decisão
já irrecorrível, né, que não caiba mais recurso. E, então, para que esse estado natural de qualquer cidadão seja modificado, né, é preciso que sejam produzidas provas dentro de um contraditório da ampla defesa e aí haja uma sentença. Então, a atividade de acusação, que fica a cargo, né, na maioria dos casos, ali do Ministério Público, é o Ministério Público que tem que acusar, porque presumidamente aquela pessoa ela é inocente. Dentro do processo é que esta culpa, né, precisa efetivamente ser demonstrada. Então decorre disso. Tá certo, belíssima explicação. Agora, ainda sobre o 8 de janeiro, Mauro, o STF atendeu o pedido da PGR, não é isso? E determinou a prisão preventiva de alguns oficiais da PM que estavam supostamente envolvidos, no dia 8. Você tem mais informações sobre essa decisão para gente? Na decisão do ministro Alexandre, além de determinar a prisão, né, sexta-feira, hoje, acontecendo essa operação de manhã cedo, né? Ele ainda determinou suspensão do exercício da função pública, busca e apreensão de armas, dispositivos, bloqueio bancário, né? Bloqueio de bens. Então, o ministro acolheu o pedido da PGR, como você falou, e a PGR diz que o grupo de policiais militares, por omissão imprópria, teriam aderido subjetivamente, né, por interesse próprio, às ações delitivas praticadas por terceiros, que foram realmente os atos do 8 de janeiro, né? Então, estamos aí já 7, 8 meses dos atos, as operações continuam, as investigações, né? As investigações continuam com desdobramentos, né, acontecendo, e aí agora chegou aí, vamos dizer, a cúpula da Polícia Militar do DF, que teria se omitido no dia 8 de janeiro de conter aquele movimento todo, né? Então o ministro determinou aí a prisão preventiva, e aí a prisão preventiva para garantia da instrução, né, Gi? Por garantia da instrução e para garantir a aplicação da lei penal também. A aplicação da lei penal, isso. Algumas medidas, né, precisam necessariamente de uma decisão judicial. Então, neste caso, a prisão preventiva, ela foi determinada exatamente para assegurar a aplicação da lei penal e evitar que haja qualquer tipo de influência no curso das investigações. Entendi. E para a gente fechar, só essa questão das CPIs, que eu abri aqui o episódio falando sobre isso, nesse mesmo sentido, o ministro André Mendonça concedeu habeas corpus também para a atriz Tata Werneck e para o ator Cauã Raymond, no caso das CPIs das pirâmides financeiras, para desobrigar eles dois de prestarem depoimento da comissão. Então, aquela hora que você estava explicando, Gi, se enquadra nesse caso. Os dois, então, não tiveram a necessidade de vir presencialmente e estar nessa comissão no dia do depoimento. Exatamente, porque eles foram, inclusive, convocados na qualidade de investigados. E aí, nesse caso, o ministro André Mendonça lhes garantiu o direito de sequer comparecer, já que, nesta condição de investigado, eles poderiam também ficar em silêncio. E foi, inclusive, a opção, né, dos atores, foi exatamente de não comparecer, e baseado também nesta proteção da presunção de inocência, do princípio da não culpabilidade e da proibição da autoincriminação, que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então vamos para a sessão plenária, gente. Na quarta e na quinta nós tivemos a retomada do julgamento sobre a implantação da figura do juiz de garantias, esse tema que a gente já vem falando aqui há algumas semanas, né? O ministro Alexandre de Moraes concluiu o voto, depois votou o ministro Nunes Marques e também o ministro Edson Fachin. Então, da semana passada para cá, que a gente já fez um resumo bom, o que mudou, o que a gente tem de novidade nesse julgamento? A gente já pode falar que já são 7 votos, né? Com esses votos que você mencionou agora, a gente já teve o relator, ministro Luiz Fux, ministro Dias Toffoli, que havia pedido vista e retornou com o caso, ministro Cristiano Zanin, deu seu primeiro voto em plenário, ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e Edson Fachin. Já temos 7 votos, então. Né? Já temos 7 votos, no caso, faltariam 4 votos, ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar, ministra Presidente e Luiz Roberto Barroso. E ministro Luiz Roberto Barroso, que inclusive é o próximo a votar. Então, Mária, a gente já tem alguns consensos, algumas maiorias formadas sobre pontos, né? Porque, lembrando, são 31 dispositivos questionados, é um julgamento extenso, complexo, extenso, mas algumas maiorias já foram formadas em pontos principais que a gente poderia destacar aqui. E o primeiro e mais importante já há uma maioria formada para entender que a implantação é obrigatória em todo o país, né? Deve acontecer sob supervisão do CNJ, os estados devem se organizar, né, dentro dos seus territórios para ver como vão adequar isso, né? E aí faltaria só definir o prazo, né? Ministro Dias Toffoli prevê 12 meses, com possibilidade de mais 12, o ministro Alexandre fala em 18 meses, o ministro Nunes fala em 36. Então talvez isso ainda faça, mas
é obrigatória a instalação. Sim, isso é um aspecto muito importante do debate, né? Eu creio, inclusive, que seria, assim, num primeiro momento, o principal ponto, porque a grande divergência do ministro Dias Toffoli em relação ao relator, que é o ministro Fux, diz respeito exatamente a esta obrigatoriedade de implementação nacional. Ao contrário, né, o ministro Fux entendeu que isto deveria ter sido tratado por uma lei de iniciativa dos tribunais e que caberia, portanto, aos tribunais decidirem pela implementação. Já o ministro Dias Toffoli, que tem aí a maioria, né, formando a posição divergente que forma a maioria, ele acredita exatamente nessa situação de implementação nacional obrigatória, mas, claro, por compreender que tudo isso demanda de uma nova roupagem mesmo em relação ao dia a dia, né, dos tribunais, dos cartórios, para a implementação, porque muda toda a sistemática, né, em relação ao processo penal, em especial nesta fase que antecede a ação penal. E aí, neste ponto, ele realmente tem levantado a posição que está prevalecendo no plenário do STF nesse sentido, e ele propôs esse prazo de 12 meses, prorrogáveis por mais 12. Me parece que isso ainda vamos depender dos demais votos dos outros ministros. Todos eles entendem que não dá para aplicar imediatamente. Esse é um consenso. A diferença agora é saber apenas qual será o prazo, e todos também concordam que haja supervisão do Conselho Nacional de Justiça. Outro ponto que eu notei aqui, Gi, fala que a competência do juiz das garantias se encerra com o oferecimento da denúncia. Então, o juiz da instrução, que seria o próximo, né, o que vai tocar a ação penal, seria o responsável, então, por analisar e receber a denúncia, é isso? Isso, é a posição que tem prevalecido. Houve divergência nesse ponto, mas a posição que prevaleceu, na verdade, porque todos estão dando uma interpretação conforme, né, estão julgando parcialmente as ações diretas de inconstitucionalidade, em alguns casos, interpretação conforme, em outros casos, tem juiz julgando pela constitucionalidade, e há também hipóteses de inconstitucionalidade. Então, nós vamos ver, o acórdão vai ser, né, enorme. E aí, nesse ponto, né, o que nós temos é que a lei trouxe a previsão de que o juiz das garantias, que é o que atua no inquérito policial, ele é que deveria analisar se inicia ou não a ação penal. E aí só depois o outro juiz, que é chamado juiz da instrução, iria prosseguir até a decisão final. Mas os ministros entendem que esta função, esta atribuição, né, por maioria estão entendendo isso, deve ficar a cargo do juiz da instrução e não do juiz das garantias. Porque como o juiz irá julgar o mérito, né, para dizer se é culpado, se é inocente, é ele que deve analisar se aqueles elementos que foram ali colhidos estão aptos para o recebimento de uma acusação formal, né, feita pelo Ministério Público, e que esteja apta a dar início a um processo penal. Outro ponto que eu anotei, que já com uma maioria se formando, não estão incluídos no juiz das garantias processos originários dos tribunais. Porque já tem legislação própria, né? Tem uma lei que rege, né? A Lei 8038, se não me engano, né? Isso mesmo. Processos do Tribunal do Júri, casos de violência doméstica, infrações penais de menor potencial lesivo. Esses estariam fora. Não se institui o juiz das garantias. Sim. Mas na Justiça Eleitoral é para aplicar, vale? Exatamente. O que foi que formou no plenário do STF sobre esse tema? Que em relação aos tribunais, né, essa questão, o que se pretende com a aplicação do juiz das garantias é garantir ainda mais a imparcialidade do magistrado. E nos julgamentos pelos tribunais e pelo Tribunal do Júri, por exemplo, já se teria esta questão assegurada, porque é um julgamento coletivo, né, vige ali o princípio da colegiabilidade. E aí, nestes casos, como a decisão ela não é tomada de forma individual, mas por um conjunto, né, de entendimentos ali, a imparcialidade já estaria garantida, não haveria necessidade, então estão fora. Mas nas questões eleitorais, eles entendem que deve ser aplicado, e no juizado especial criminal, que são as infrações de menor potencial ofensivo, porque nem tem inquérito, né? Há ali um procedimento muito curto, que é o termo circunstanciado, quando a pessoa vai lá e faz o boletim de ocorrência, mas não tem maiores aprofundamentos que demandariam aí uma atuação do juiz. No relação à violência doméstica, pela própria celeridade
de tudo que precisa ser decidido e da importância de se ter apenas um juiz, normalmente o juiz preparado para aquele tipo de causa, atuando em situações de violência contra a mulher. Tem mais algum ponto, Mauro? Tem sim. Um outro ponto que já há uma maioria se formando diz que o juiz das garantias não pode ser designado por ato discricionário do tribunal ou de algum órgão, né? Tem que ser uma investidura com base em normas. Com base seguindo ali o que diz a lei de organização judiciária, para que não haja nenhuma nomeação discricionária mesmo a respeito do juiz que irá atuar. Então, é tentar aí dar uma maior objetividade em relação aos juízes que serão ali selecionados para atuarem como juiz das garantias. E aí teve aquele outro ponto, né, Mauro, sobre a impossibilidade da rotação entre os juízes. O rodízio de juízes onde houver um único juiz na comarca, né? Exatamente. Eles entenderam que não dá para fazer... na prática, isso não vai funcionar. Então, todos os ministros nesses 2 pontos aí estão decidindo conforme o voto do relator, que fez vários reajustes, né, em vários pontos houve um reajuste do voto do relator em relação ao que foi apresentado pelo ministro Dias Toffoli. Então, ele incorporou ao voto dele várias pontuações feitas pelo ministro Dias Toffoli e que tem sido, portanto, acompanhado a partir daí em alguns pontos como esses 2 que nós acabamos de mencionar. Também ficou acertado não, mas já uma maioria, de que em prazo de 90 dias o Ministério Público deve encaminhar todas as investigações e PICs, né, que são procedimentos de investigação criminal, todos devem ser enviados para a Justiça, quer dizer, tem que ser conduzidos sob a supervisão do Judiciário. Isso é importante. Essa supervisão, ela visa exatamente para garantir a proteção de direitos e garantias fundamentais, individuais, princípio da dignidade da pessoa humana, enfim, evitar qualquer atos ilícitos que, porventura, venham acontecer no curso dessas investigações. E, neste caso, me parece que está se formando aí um consenso quanto ao prazo de 90 dias. Isso. Né, que seria um prazo aí ideal para que, até mesmo antes da implementação do próprio juiz das garantias, que isso já comece a valer, porque como tem o prazo de 12 meses para a implementação, né, 12 ou a depender do que será decidido, ficaria, portanto, um prazo de 90 dias para que todos os processos os procedimentos de investigação, sejam inquérito ou os PICs ou quaisquer outros, ainda que não levem, né, esse nome de procedimento de investigação criminal, sejam informados ao magistrado até para que haja, de fato, esta supervisão. Eu lembro que o ministro Toffoli falou no voto que, para evitar processos de gaveta, como ele chama, quer dizer, o Ministério Público pode estar conduzindo uma investigação para fazer uma determinada pressão com interesse eleitoreiro, político, que seja, e fala, não pode tramitar nenhum tipo de investigação sem a supervisão do judicial, é isso, né? É isso mesmo. E eu acho que a gente até pode falar, aproveitando o momento, Mauro, sobre a questão do arquivamento também dessas investigações, né? Porque a legislação estabelece fala sobre o arquivamento e, na ocasião, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe uma proposta que ainda não teve muita adesão no plenário, mas só para pontuar, que ele entende que os arquivamentos, né, quando eles acontecem, porque o Ministério Público, quando diante das investigações, ele tem algumas opções, ele pode falar, não, isso aqui não é caso de oferecer ação penal, eu vou arquivar, ou então ele vai oferecer ação penal. Quando há o arquivamento, como é que funciona? Isso vai para o magistrado para que ele possa verificar e homologar ou não aquele arquivamento. E quando o magistrado entende que não há ali o caso não é o caso de arquivar, ele encaminha para o chefe do Ministério Público. E aí o chefe do Ministério Público também pode tomar algumas providências, determinar novas diligências, acatar ali o arquivamento, ou então insistir no oferecimento da denúncia, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe um posicionamento no sentido de que a vítima sempre se manifeste num prazo específico quando houver pedidos de arquivamento em que há vítimas determinadas. E naqueles casos em que não há vítimas determinadas, em que a vítima seria o próprio Estado ou a sociedade civil, de um modo geral, nesses casos necessariamente haveria uma reavaliação
do arquivamento. Mas é uma posição, por enquanto, isolada, mas como foi um voto proferido, né, nesta última semana, acho que vale a pena a gente mencionar aqui. O próprio ministro fez questão de pontuar, né, ele Sim. pediu um tempo até maior para explicar esse dispositivo que estava em discussão, né, É verdade. se alongou um pouco mais na explicação, houve bastante debate, então, tanto que não houve ainda um consenso ainda nesse tema, e eles vão voltar a esse ponto. Acredito também. Né? Mas ele deixou, assim, no primeiro momento, uma divergência em relação a essa questão, por entender que esse seria o melhor modelo, né? 2 pontos que eu anotei mais aqui, para fechar, diz que a maioria é formada para que o contraditório seja preferencialmente feito em audiência pública e oral e que as audiências de custódia podem ser feitas por videoconferência. Sim. Seguindo aí, quanto à audiência de custódia, isso aí também não há nenhuma divergência quanto a esses 2 pontos, porque as audiências de custódia, que prevê ali o prazo, né, para que seja de 24 horas, para que a pessoa que é presa, independentemente do motivo da prisão, seja apresentada a um juiz, foi colocada ali situações de impossibilidade quando se tem ali uma comarca muito distante do fato onde o crime aconteceu e da possibilidade, é claro, excepcionalmente, só em casos em que não é possível fazer, né, a audiência presencial, que seja feita por videoconferência, mas a audiência ela vai ter que acontecer de qualquer forma. Então, validou a possibilidade também da audiência por videoconferência. E na outra hipótese, sempre que for decidir medidas ou, enfim, quaisquer outras audiências, preferencialmente audiência presencial, porque ela te dá maior possibilidade de contraditório, de ampla defesa, né? E uma audiência, processo penal, né, no geral, a ação penal em si, salvo os motivos específicos, ela tem ali o caráter da publicidade, então por isso que eles estão caminhando nesse sentido. Audiência preferencialmente oral e com atos públicos, para poder aí garantir o direito de defesa daquele que está sendo acusado. Eu lembro que o ministro Fux até comenta aqui no caso da audiência de custódia por videoconferência, de qualquer forma deve ser garantido que a pessoa que está, né, custodiada Sim. tenha todos os seus direitos garantidos, não esteja sofrendo coação, enfim, esteja com seus direitos garantidos, mesmo não estando na presença física do juiz. Então, pode ser por videoconferência, mas garantido que esteja tudo dentro dos conformes, né, Gil? Sim, é isso aí. E eu acho que um outro ponto que a gente poderia só citar, Mauro, é em relação àquela questão da imprensa, que houve um consenso numa colocação do ministro Edson Fachin, porque a legislação prevê a impossibilidade de autoridades, né, policiais ou quaisquer outras fazerem acordos quanto as informações, a prestação de informações referentes à investigação ou referentes mesmo a um ato de prisão. E tem um parágrafo, que é o parágrafo único, que estabelece sobre a regulamentação, né, da forma como estas informações seriam passadas. Então, no primeiro momento, todos prevaleceu a posição de inconstitucionalidade, mas o ministro Alexandre de Moraes trouxe aí um questionamento interessante em relação ao parágrafo único e acabou prevalecendo uma sugestão do ministro Edson Fachin. Mantém a proibição de realização de acordos para divulgação desse tipo de informação, mas quando os órgãos tiverem que divulgar, que eles devem, aí eu vou até ler aqui o que o ministro, na verdade, Edson Fachin sugeriu, ele colocou que os órgãos devem, na verdade, terem por base a divulgação das informações sobre a realização da prisão e identidade do preso deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Ou seja, ele não restringe o acesso à informação, mas ele também diz que, olha, as informações têm que ser prestadas, mas também tem que preservar aquilo que está sendo investigado, porque senão você pode até acabar com uma operação policial que vai ser cumprida. E também preservando o direito da dignidade da pessoa humana. É isso, e aí suspenso o julgamento, prossegue na semana que vem, o voto do ministro Barroso é o próximo a votar, e aí faltaria Barroso, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e a ministra Rosa. Já vamos para 10 sessões, né, na próxima semana. O tema realmente está se alargando, porque é complexo. Tem sido até difícil para a gente acompanhar, né, Gil? Exatamente. A gente está acompanhando com tabelinha, como os ministros, a gente vai com uma tabelinha na mão, anotando aqui, aí volta, reajusta o voto, e isso é bem complicado. Muitos reajustes de voto ao longo, né, do julgamento. Então, se formando consenso, a ministra fala, vamos tentar chegar numa solução consensual, construir juntos, né, a 22 mãos, como você disse no episódio passado, essa decisão. É isso.
Então vamos agora para as turmas. Uma decisão da primeira turma que entendeu que o município de Praia Grande, lá de São Paulo, deve responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas não cumpridas pela Fundação ABC, que presta serviço na área de saúde por lá, né? E, Mauro, o que essa decisão levou em conta? Na verdade, aqui o município pedia a reclamação, a Gi vai até falar melhor para a gente, assim, ele está dizendo que está sendo desrespeitado uma decisão do Supremo, né? O entendimento do Supremo está sendo desrespeitado, afrontado, então ele vem com uma reclamação aqui. Aí, no caso, ele está falando da questão que diz que os encargos trabalhistas não podem ser passados para os entes públicos que subcontratam de forma automática, né? Isso não poderia acontecer, e ele diz que no caso dele aconteceu. A questão é que no caso dele não é que foi automático. O próprio município, quando fez o contrato com essa entidade Fundação da área de ABC, né? Fundação ABC da área de saúde, colocou uma cláusula, né? Dizendo que se rompido o contrato, ela arcaria com os custos necessários para pagar os trabalhadores. Então, não é um caso como o que decidiu o Supremo, não é? E aí é isso, Gi. A reclamação tem que ser caso idêntico. Exatamente. Ele acabou negando, né, o recurso do município, porque a reclamação ela é para dizer assim, olha, determinado tribunal não está respeitando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí foram citados alguns julgamentos do Supremo que afasta realmente essa responsabilidade subsidiária, né, principalmente em processos de terceirização, em que não se verifica uma omissão e tal. Mas no caso concreto era um caso diferente. Era um caso em que havia uma previsão contratual e foi nesse sentido, inclusive foi um voto divergente, né, que acabou prevalecendo. E aí, nesse sentido que os ministros acabaram decidindo, no sentido de que o contrato não é exatamente a hipótese daquilo que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, é até diferente, porque havia uma previsão contratual e aí acabou que esse recurso foi negado. Ou seja, manteve... no caso, foi o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que prevaleceu, né? Então, é isso mesmo. A reclamação tem que ser usada, né, para casos que são idênticos ao que foi julgado no que eles chamam de no processo paradigma. Exatamente. Se não for idêntico, se tiver peculiaridades, vai ser analisado e aí não se aplica, né? Então, porque aí seria um outro contexto. Tá certo. Plenário virtual agora, então. Os ministros rejeitaram uma ação sobre o local de prisão de transexuais e mantiveram a regra do CNJ, que já prevê, entre outros pontos, que em caso de prisão, o local deve ser definido pelo magistrado, que está ali no caso, depois de perguntar a preferência para a pessoa que vai ser presa. Isso. O ministro já tinha concedido, o ministro relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, tinha concedido uma liminar, né, para que transexuais, travestis com identidade de gênero feminina pudessem optar por cumprir, né, em presídios específicos, né? Mas aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, antes de julgar o mérito, veio uma resolução do CNJ regulamentando esse tema, né? E aí o que acontece é a perda. Juridicamente se chama a perda de objeto, já não existe já que regulamentou, mais, não tem. Já regulamentou, existe uma norma que protege, inclusive, para que, né, eles possam escolher aonde querem ficar, né, o juiz vai decidir com base nessa pergunta, então e aí veio a chamada perda de objeto, né, não há mais por que julgar isso. Um voto do ministro Ricardo Lewandowski, já aposentado, que prevaleceu nesse caso. Que foi o voto divergente nesse caso, voto né? Divergente, claro. Esse foi o divergente. E é isso, e o CNJ já traz essa regulamentação com sempre garantindo aí a dignidade dessas pessoas, e já tem aí, são vários pontos que foram colocados pelo Conselho Nacional de Justiça, protegendo todas essas pessoas que estão no sistema penitenciário em situação de privação da liberdade. Tá certo. Então, por isso, até para dizer, nesse caso foi rejeitada a tramitação e não a ação. Sim. Sempre deixar claro, assim, não pode tramitar. Foi arquivado, foi né? Arquivado. Mas não foi negada a ação. Exatamente. Né? Importante a gente deixar bem claro isso, ou seja, o Supremo entendeu que já há uma legislação, não há mais o que fazer, então, né, não vamos analisar esse caso. Não estamos nem negando e nem acolhendo. Sim. E ainda no plenário virtual foi anulada a restrição de acesso a processos internos da Polícia Federal. E esse caso diz respeito a um ofício da PF lá de 2021, que estabeleceu que todos os processos do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, né, do órgão, fossem cadastrados com nível de acesso restrito ou sigiloso, impedindo o acesso ao público. E aí a relatora desse caso, a ministra Carmen Lúcia, usou uma jurisprudência consolidada aqui do STF, e eu quero entender melhor que jurisprudência é essa. Uma jurisprudência e um comando constitucional, que o princípio que rege a administração pública
é a publicidade dos atos. Né? O sigilo é uma exceção. E aí o que esse ofício quis fazer é que o sigilo fosse a regra e publicidade eventualmente. A ministra fala, isso está completamente contra, né, Gi? Contra. Ela disse que a publicidade ela é a base da forma de governo, né, da República e base do Estado democrático de direito. E é com base nesta publicidade que se tem, inclusive, a fiscalização dos atos do poder público, né, sobre a questão da moralidade, da finalidade, da eficiência. E tanto a população quanto os demais órgãos que acabam aí atuando na fiscalização dos atos, se não tiverem acesso a esse tipo de informação, você não tem como realmente verificar se ele observa todos aqueles requisitos do ato administrativo que estão previstos no texto constitucional. Então, realmente, somente em casos excepcionais de proteção à segurança de uma determinada pessoa, até mesmo da sociedade, né, ou quando há ali uma exposição, né, da intimidade de alguém, da vida privada ou da honra, ou até mesmo da imagem, é que se autorizaria hipóteses de sigilo específico ali em uma situação ou outra, mas no geral o que vigora é o princípio da publicidade, da transparência, nesse sentido inclusive que nós temos a lei de acesso à informação. E esse ato para restringir a publicidade, inclusive, tem que ser fundamentado, né, Gil? Exatamente. Há tem que ter. Mostrar o porquê de se dar o sigilo a determinada informação. É isso. Fechamos a semana? O que vem por aí, então? Temos a continuação do Juiz das Garantias no plenário. Tem sessão da turma também, exatamente, na terça-feira, começa a partir das 14 horas. E no plenário a gente já tem na pauta de quarta-feira, né, a gente continua, portanto, com a análise do Juiz das Garantias, com a apresentação dos votos dos 4 ministros que ainda precisam se manifestar. A gente acredita que vá se estendendo um pouco, porque são votos, né? Enfim, é um processo que... 31, né? 31 dispositivos, eles estão analisando ponto por ponto, cada ministro colocando o seu, fazendo observações quando diverge ou quando quer acrescentar uma proposta nova. Então, assim... Diria que pode ser que as 2 sessões acabem tomadas ainda por esse julgamento. É possível. Na quinta, inclusive... A informação que nós temos até agora é que a pauta está formada pelos processos remanescentes do dia anterior. Né? Então, assim, a possibilidade é que continuem, né, nessa discussão, vamos ver se a gente consegue concluir essa semana. A gente volta, então, na semana que vem para atualizar isso. Gente, muito obrigada pela participação e pelas explicações. Obrigado a você, Mari. Obrigado a Gi pelas aulas. Lembrando que os nossos episódios ficam disponíveis em vídeo, né, tanto no YouTube do STF quanto no Spotify e também em áudio na plataforma Apple Podcasts. A gente agradece a sua companhia e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, até. Tchau, tchau, pessoal.